e empregada doméstica. Eu estudei a vida inteira na escola pública, sou turismóloga pela FATEC São Paulo, guia de turismo, mestra em turismo pela USP Leste e, atualmente, doutorando em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Eu pesquiso sobre turismo, cultura e raça. Infelizmente, nos últimos anos, nós viemos num descaso com as instituições, inclusive da Fundação Palmares. E aí eu venho falar para vocês do afroturismo. O afroturismo é um segmento, um movimento de práticas de resgate, valorização, preservação da cultura negra através do turismo. É para destacar heróis e heroínas negros que, muitas vezes, são invisibilizados pelas cidades, poucos conhecidos na nossa dinâmica, na nossa vida dentro das cidades. O afroturismo vem resgatar essa valorização, esses heróis e heroínas negros que já passaram pelas cidades e que ainda estão aí, muitas vezes ocultos aos nossos olhos. O afroturismo fala também de práticas antirracistas dentro do setor. É um turismo para todos, que traz a diversidade, o respeito à diversidade, a inclusão em todas as suas instâncias. Se a gente fala de turistas negros, nós temos que falar também dos prestadores de serviços negros, dos cargos de chefia, de lideranças, das associações que também devem ter essa representatividade. O afroturismo fala muito mais do que somente dos corpos negros em movimento, em ocupação desses espaços. O afroturismo traz para a gente, como população brasileira, o resgate de histórias pouco contadas, de narrativas pouco contadas, e que precisam e devem ser valorizadas e evidenciadas. O afroturismo é para todos. Obrigada. Obrigado, Denise. Agora a gente vai falar o Alexandre Sampaio, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e da CNC, que representa aqui um conjunto enorme de entidades do sistema da CNC na área do turismo. Por favor, Alexandre. Alexandre Sampaio. Eu vou levar o microfone para ele aqui. Você quer falar aqui, Alexandre? Tá bom. Tem microfone móvel. Isso. Tem dois aqui, ó. Isso. Pronto. Você toma meu lugar aqui. Aqui, ó. Pode falar. Providencia um microfone sem fio. Bom dia a todos e a todas. Saudar o presidente Lula, o governador Haddad, o senador França, que já estão na nossa percepção de comparação dos senhores entrarem, com certeza vai ajudar muito o turismo. Quero saudar o ex-ministro Valfrido Mares Guia, que foi uma referência para o turismo brasileiro. Quero saudar todos os colegas que estão aqui, militantes de todas as áreas do turismo brasileiro, e que reportam a importância que o turismo quer transmitir aos senhores, no sentido de que a gente deve ter o turismo como uma alavanca de desenvolvimento estrutural do Brasil e conseguido permear a questão de que os trabalhadores também usufruam do turismo. Eu me lembro de uma palavra, presidente Lula, que o senhor disse no seu primeiro mandato, que os trabalhadores, quando tiram férias, fazem bricolagem em casa. Eu acho que nós temos que vencer esse processo e fazer com que a classe trabalhadora também usufrua o turismo num processo sistemático e que a gente dê condições de criar um turismo de massa que contemple a todos, desde um turismo de alto luxo até um turismo que permeie as pessoas com menos poder aquisitivo. A CNC reuniu num documento elaborado com 1 ano de trabalho, presidente, ouvindo todos os setores do turismo, não só das entidades empresariais que compõem o setor, mas que militam também nas suas especificidades, mas também permeando isso nas FEComércios de todo o Brasil. Então, nós conseguimos fazer com que todas as FEComércios, através de seus conselhos de turismo também estruturados, pudessem falar e ter a visão do turismo na sua regionalidade. Então, a gente reuniu um documento muito importante na nossa visão, que foi revisado, criticado, teve acompanhamento de 2 consultores de nível internacional, que permitiu a gente fazer propostas interessantes e críveis, e que vão servir para parâmetros, não do que o senhor deve fazer e da sua equipe, mas sim
a visão do empresariado e a visão daqueles que militam, né, guias de turismo, todo um processo que vai dar uma percepção não só regional do Brasil, na visão desses militantes do turismo, mas também uma visão nacional integrada. Então, eu tenho muito prazer em entregar esse documento. O presidente Tados, da CNC, ele mandou um grande abraço e eu entrego o kit. Inclusive, foi regionalizado, eu trago o kit de São Paulo, vice-governadora, para a senhora também poder, e a Haddad também, para poder termos aí um documento que também traz a regionalidade nesse processo. Nós acreditamos que o turismo tem uma missão nesse país de alavancar, de crescer e de integrar. Então, por isso, eu trago esse documento. Muito obrigado. Agora a gente vai dar a palavra para o senhor Eduardo Sanovitz, que é o presidente da BEAR, sobre a aviação nacional. Por favor, Eduardo. O seu microfone está aí do lado. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senador Márcio, governador Haddad, vice-governadora Lúcia, ministro Barreto, senador Randolph, que eu vi aqui. Bom dia, ministro Valfrido. Bom dia, presidente Lula. Lá se foi meu discurso. Tem sido os dias difíceis. A aviação viveu um grande momento anos atrás, presidente. O senhor se lembra que, entre 2002 e 2015, nós fomos de 30 para 100 milhões de passageiros, a tarifa média veio de R$ 1.000 para aproximadamente R$ 480. Isso se perdeu em anos recentes, basicamente por 3 razões. Primeiro, o custo do querosene, o combustível, disparou mais de 150% em 18 meses. O câmbio, cerca de 40% em 2 anos, isso é metade do custo de uma passagem aérea. E a capacidade de consumo das pessoas, assim como de investimento das empresas, se foi nesse cenário econômico que a gente atravessa. Resultado disso é que aquela tarifa de 400 e poucos reais cresceu mais de 50%, hoje está, na média, ao redor de R$ 600. De dado positivo, nós tivemos em quase todo o país, por conta dos estados brasileiros, reduções de ICMS que permitiram novos voos se viabilizarem. Aqui em São Paulo, foi o último estado, mais de 700 voos novos por semana foram iniciados. Nós procuramos, ainda assim, durante essa pandemia, eu estava vendo as imagens do vídeo, o aeroporto é o grande símbolo, né, ele vazio, cumprir o nosso papel. 42 mil pessoas ficaram sem voo no exterior, nós repatriamos, milhares de profissionais de saúde foram transportados no combate à pandemia, e, principalmente, quando chegaram as vacinas, nós cerramos fileiras e a aviação brasileira transportou gratuitamente 315 milhões de vacinas. Todo mundo nesse país que tomou vacina, à exceção de São Paulo, tomou uma vacina que andou gratuitamente de avião. Então, isso foi uma contribuição para o país voltar a andar. Nesse sentido, então, presidente, nós temos 2 temas para colocar de forma bastante sintética. No fundo, a aviação tem uma demanda e uma proposta. A demanda que nós temos é para construir aqui, para construir no Brasil um ambiente de custos, de regras, de tributos, semelhante ao que vive a aviação mundial. Nós queremos o quê? As mesmas condições de competir que tem empresas americanas, europeias, asiáticas. Veja, 1 litro de querosene de aviação pode custar 60% a 70% a mais entre Belém e Manaus do que custa em Miami. Muita gente não sabe que, quando 2 aviões estacionam em Guarulhos, um vai para Fortaleza, abastece na mesma bomba que o que vai para Buenos Aires, o que vai para Fortaleza paga tributo sobre querosene, o que vai para Buenos Aires não paga. Como o que vai para Miami, para Frankfurt, para Roma, por quê? Porque o Brasil é o único país do planeta que tributa querosene de aviação. Não existe em lugar nenhum do mundo. Então, estas condições e esses debates têm que ser travados a fim de que a gente possa
voltar a oferecer condições muito melhores aos consumidores brasileiros, mas, principalmente, competir internacionalmente. E a proposta que nós temos, uma proposta de inovação, alinhada com o cenário de sustentabilidade ambiental, é a de construir, coletivamente, políticas públicas que viabilizem o uso de combustível sustentável de aviação. O Brasil tem estrutura, tem pesquisa, tem institutos de pesquisa, universidades e tem Embrapa capaz de transformar isso num vetor de mudança impressionante, de nos descolar completamente dessa política de precificação internacional, nos descolar da dependência e fazer com que, além de avançarmos na agenda de sustentabilidade, podermos avançar na agenda de atender, e essa é a nossa grande meta. Durante o seu período, presidente, nós somos de 30 para 100 milhões de passageiros. Nós entendemos que é possível ir para 200 milhões de passageiros, desde que enfrentemos problemas como esse. Eu trouxe esses temas detalhados aqui e quero ter o prazer de entregar ao senhor e aos demais. Então, espera um pouquinho aqui. Já tirou? Vou tirar a foto aqui depois, aqui no público. Ele quer repetir. Haddad. Deixa eu dar do Haddad também. Fique em pé, pô. Tem o documento de São Paulo aí, Haddad. Márcio, vamos lá. Obrigado. Aí. Aí, ó. Gente, vamos continuar. Falará agora a Flávia Matos, que representa aqui a Traveltech, a Câmara do NET. Todo mundo digital na área do turismo e fora da área do turismo. Por favor, Flávia. Ela está aqui do meu lado, então não preciso mudar de cadeira aqui. Obrigada, ministro Barreto. Presidente Lula, muito bom dia. Candidato a governador Fernando Haddad, candidata a vice-governadora professora Lúcia França, candidato a senador Márcio França, ministro Luiz Barreto, ministro Valfrido dos Mares Guia, colegas do setor, colegas mulheres do setor, a quem eu cumprimento por meio das representantes Denise e Daniela, demais colegas do setor, dirigentes de entidades. Em primeiríssimo lugar, nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade de apresentar as propostas de desenvolvimento e promoção do turismo brasileiro por meio da transformação digital. Nós, do Comitê de Plataformas Digitais da Câmara Brasileira da Economia Digital, acreditamos que podemos contribuir muito para o desenvolvimento setorial, estabelecendo uma parceria com o poder público. Diante da oportunidade de recomeço que um novo mandato proporciona, dos benefícios sociais e econômicos gerados pelo turismo e do enorme potencial vislumbrado pelas plataformas digitais que atuam no setor, nós elaboramos este manifesto com propostas para contribuir para uma gestão inovadora, para uma gestão sustentável e uma gestão inclusiva. 42% das compras de serviços turísticos na América Latina já são feitas online hoje. A familiarização do público, sobretudo do público consumidor, com as plataformas digitais foi acelerada pela pandemia. E a expectativa para 2024 é que esse número chegue a 48%. Isso considerando 2023 como verdadeiro ano, verdadeiro marco da retomada do crescimento setorial. Uma projeção realizada a partir de uma análise combinada dos dados do IBGE, da FGV e da FEComércio São Paulo indica que, com os investimentos adequados,
um ambiente regulatório favorável e competitivo, o setor de turismo pode representar 8,2% do PIB brasileiro nos próximos 10 anos. Um setor-chave para a retomada do crescimento econômico, considerando que tem influências diretas em mais de 200 setores, como pequenos comércios, infraestrutura, transporte, locomoção, restaurantes, cultura. E nós, as plataformas digitais de turismo, sabemos usar a tecnologia e a inovação para beneficiar as pessoas, para facilitar, para distribuir. E é nesse contexto que nós, as plataformas digitais do turismo, nos colocamos à disposição para contribuir com os objetivos de uma gestão comprometida com a sociedade, com a inovação, com a sustentabilidade, para o benefício da população. Por meio deste manifesto, nós pretendemos colocar a nossa experiência acerca dos novos comportamentos do consumidor, sobretudo dos novos comportamentos do consumidor de turismo, à disposição do poder público e, assim, fazendo uso de ferramentas digitais, contribuir para a capacitação, para a democratização, para a distribuição e para o crescimento do turismo brasileiro. Muito obrigada. Tá bom? Olha, trouxe vários aqui. Tira agora. Haddad, olha lá, câmera. Junta, junta, junta. No meio, Flávia. Gente, vamos continuar. Eu vou me dirigindo aqui à esquerda para o Antônio Cetim, que vai falar sobre a Abrainc e sobre a área que ele trabalha, muito importante, e agradecer, porque nós estamos aqui num prédio construído, né, Cetim? Pela empresa. Possa, sim, eu vou chamar ele aqui, ele fala aqui na frente, então. O nosso diretor aqui está dizendo para a gente vir para o centro aqui. Você pode falar daqui. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, Barreto. Obrigado pelo convite. Bom dia. Em nome de quem eu dou meu bom dia às demais autoridades. Bom dia, senhores e senhoras. Meu nome é Antônio Cetim. Eu tenho uma incorporadora que se chama Cetim Incorporadora. Viemos hoje aqui, eu, como conselheiro da Abrainc, Associação Brasileira das Incorporadoras, que tem associadas em todo o Brasil, junto com o nosso presidente da Abrainc, Luiz Antônio França, eu ia dizer Márcio França, né? Luiz Antônio profetizando. Muito bem. Eu acho que nós temos aqui um número enorme de grandes autoridades em turismo. Estão pedindo aqui para você falar aqui no meu lugar, aqui, que você fica mais livre. Eu não sou nenhuma autoridade em turismo, mas eu tenho um pé, além do mercado imobiliário, na área de hotelaria, né? Eu fui responsável por trazer ao Brasil as marcas Fórmula 1, Ibis, Ibis Budget, Mercury, Pullman e Adagio. Construímos e investimos em mais de 30 hotéis no Brasil, com essas bandeiras, que são operadas pelo Grupo Accor. Mas eu queria falar aqui hoje sobre 2, 3 pontos que eu considero relevantes para o setor de hotelaria. Presidente, a pandemia acabou com o fluxo de caixa dos hotéis brasileiros. Destruiu. Todos os hotéis, todos os bons hotéis, reservam, todo mês, em torno de 5% da receita bruta para reposição de ativos. Reformas, retrofits, trocar carpete, pintar, receber bem o seu hóspede. Na pandemia, foi obrigado a alguns fecharem as portas, outros demitir parte dos funcionários, e a conta de luz, o IPTU, continuou chegando. Eles queimaram o caixa que estava reservado para modernizar, para poder receber melhor seus hóspedes. O Congresso aprovou uma lei chamada Lei Perse. A Lei Perse, por que chama-se Perse?
ela é uma lei que permite que alguns impostos fiquem isentos. E está prevista que essa lei vigore por 5 anos. Acho que nada está garantido. O meu pedido ao senhor é que a gente olhe com muito carinho para que a Lei PERSE perdure, para que os hotéis recomponham o seu caixa, para que eles possam continuar se modernizando, recebendo seus turistas, como um país muito bem desenvolvido. O setor de hotelaria brasileiro está muito bem desenvolvido. Há outras questões também relevantes. Por exemplo, a questão da modernização contratual, né? Esse setor de eventos e turismo ele tem peculiaridades no uso da sua mão de obra. Hoje, por exemplo, esse hotel está superlotado, demanda muitos funcionários. Pode ser que amanhã ele esteja vazio e esses funcionários não tenham uma atividade. No outro dia, talvez tenha que contratar mão de obra temporária. Então, nós precisamos olhar a questão da modalidade de contratação de mão de obra para que se adequem a essa realidade, né? Tem também a questão fiscal. A reforma tributária que tanto se fala, que anda e para, ela é fundamental que tenha um aprofundamento nos impactos a serem causados a esse setor, né? O setor de eventos e turismo é caracterizado por uma cadeia produtiva curta, sem créditos a serem abatidos, por exemplo, além de ser intensivo em mão de obra. Então, não dá para ser tratada de maneira qualquer. E um tema final, bastante polêmico, mas é a questão dos cassinos e jogos de azar, né? Dentro da ideia de explorar novos segmentos de demanda no setor de turismo no país, há um público enorme de cassinos e jogos de azar bastante presentes em grandes partes do mundo. Essas atividades atraem turistas do mundo inteiro, turistas que investem, né, que gastam, movimentam uma quantidade de capital enorme e geram milhões de empregos. Se aprovada essa medida, há uma grande expectativa do seu potencial na geração de novos empregos e maior receita para o Brasil, assim como novos investimentos. Era isso. Muito obrigado. Tira uma foto. Vou mandar minha vontade de entrar no cassino. Como é que estão o mercado imobiliário aqui de São Paulo? Sumiu meu papelzinho. Ah, tá aqui. Sofrendo um pouquinho por causa da taxa de juros. Eu queria falar com você sobre isso. Aí à sua disposição. Deixa eu ver se tem. Unidestinos. Só falar convention, né? São Unidestinos. São Paulo Convention. Vamos prosseguir, então. Vamos receber agora o Tony Sando, da Unidestino, e do São Paulo Convention Bureau aqui com a gente, tá bom? A área de eventos aqui também. Ele vai contar um pouco a situação da área de eventos. Obrigado, Tony. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, Márcio. Bom dia, Haddad. Bom dia, Valfrido. A Unidestino, que é uma associação que congrega organizações de vistos e de convention e fomenta o turismo na cadeia produtiva, tanto de turismo quanto da própria área de eventos, sofreu em toda essa pandemia e a gente aprendeu muito a integração com todas as entidades que estão aqui representadas através de união, de esforço e de entender o problema. Se eu fosse convidado para ser o presidente da Embratur, da tua gestão, eu pegaria o plano Aquarela do Valfrido e do Edu, trocaria 2002 por 2022. Só isso. O plano está pronto. Ele foi abandonado durante todo esse período. Então, a gente tem uma grande oportunidade de resgatar, pegar a academia, pegar os professores, atualizar e fazer com que a gente possa resgatar o que o Brasil perdeu. E conte comigo. Eu trouxe aqui o Brasil no ranking internacional de eventos desde 2002, época de Eduardo Sanovics. E o senhor vai ver o quanto a gente perdeu e o quanto o Brasil ficou de fora no cenário internacional. Eu trouxe para o governador Haddad. Opa.
São Paulo tem 90 mil eventos, um evento a cada 6 minutos. Imagina o que a gente pode fazer nessa fase pós-pandêmica. A hora que a gente pega um calendário de eventos e a gente consegue cruzar todas as informações e mostrar o quanto a gente pode gerar emprego e renda através de eventos, de equipamentos, de fornecedores. O Márcio, que foi nosso secretário de turismo, sabe bem do que eu estou falando. Então, a nossa proposta, e eu me junto aqui a todas as entidades de turismo que estão aqui presentes, e toda a academia, toda a universidade, que fazem o maior esforço para que a gente possa, de fato, sair na frente. E o Brasil, nesse momento, está muito longe do potencial que ele tem de se promover. Saudade de Valfrido. E essa marca do Brasil, que tanto foi investida e que se perdeu no passar do tempo, é só resgatá-la e tudo pode ser made in Brasil. Tão simples assim. Obrigado, presidente. Obrigado, Tony. Vamos passar agora para a Daniela Marcondes. A Daniela é aqui do Litoral Norte, viu, governador Fernando Haddad? Ela tem um trabalho em Ilhabela, no Litoral Norte. E ela trabalha lá um turismo de base comunitária com os caiçaras lá daquela região do Litoral Norte. Por favor, Daniela, conte sua vida aqui. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, governador Haddad, senador Márcio França. Assim como a Denise, eu também sou pesquisadora. Eu sou mestre em turismo pela Universidade de São Paulo e estou fazendo doutorado também na Universidade de São Paulo em mudança política e participação social. E eu venho aqui apresentar um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Eu mudei para Ilhabela ainda criança, adolescente, e venho desenvolvendo um trabalho com as comunidades caiçaras nas áreas que não foram... Obrigada. Nas áreas não urbanizadas de Ilhabela, então são áreas de preservação ambiental, onde esses pescadores vivem exclusivamente da pesca. São áreas muito cobiçadas pelo turismo convencional e que traz muito impacto na vida desses pescadores no modo de vida. E eles participam muito pouco desse processo de desenvolvimento do turismo nessas áreas. Então, esse processo que a gente vem desenvolvendo se chama Turismo de Base Comunitária em Castelhanos. Nós, junto com a comunidade, a partir da vontade da comunidade, eles desenvolveram serviços, oferecimento de serviços, de hospedagem, de alimentação, transporte, e também atividades envolvidas com a cadeia produtiva da pesca. E, assim como essa comunidade em Castelhanos, a gente tem uma infinidade, inúmeras comunidades no Brasil que se organizam para desenvolver um turismo voltado para a necessidade, para as expectativas dessas comunidades, de povos tradicionais e até em áreas urbanas. Então, o turismo de base comunitária ele é uma atividade que pode ser desenvolvido em assentamentos, em áreas de preservação, em núcleos urbanos, por povos tradicionais. E o que a gente vem trazer aqui é a importância desse processo para a geração de renda, para a valorização da cultura, para o fortalecimento organizacional da comunidade e para o empoderamento político. Isso tem sido demonstrado em muitas dessas iniciativas. Tudo isso foi possível a partir da criação do Ministério do Turismo e da chamada pública de turismo de base comunitária, que chamou 50 projetos para participar desse processo de colocar o turismo de base comunitária em pauta no Brasil. Então, para mim, o turismo de base comunitária, hoje, ele é uma atividade que imprime a diversidade do nosso país, que nos apresenta alternativas ao modelo de desenvolvimento excludente que nós temos no turismo convencional, e também ele tem potencial para gerar renda, gerar impactos positivos e transformar vidas e lugares. Por isso que é muito importante que a gente traga o turismo o turismo de base comunitária de volta para a agenda desse governo. Obrigada.
Para todos os lugares. Quilombos, para assentamentos, para MST, para todos os lugares. Pode lá, tem que tirar foto. Vira filho. Muito bonito esse conceito. Obrigada. Pode conversar. Obrigado, Daniela. E agora eu queria que vocês botassem um pequeno videozinho para a gente rememorar o legado dos 8 anos do exercício da presidência do presidente Lula, do ministro Valfrido, daquele período, e do Luiz Barreto aqui, para a gente rememorar um pouco as questões mais positivas ao longo dos 8 anos de mandato. Por favor, o vídeo. Lula acredita no papel do turismo como um dos principais motores da economia brasileira e mostrou isso durante os seus governos. No primeiro ano como presidente, Lula criou o Ministério do Turismo, que passou a desenvolver e aplicar ações específicas para o setor. Ainda em 2003 foi lançado o Plano Nacional do Turismo, com metas e diretrizes para os próximos 4 anos. Também foi realizada a primeira reunião do Conselho Nacional de Turismo. Em 2004 foi a vez do lançamento do Programa de Regionalização do Turismo, Roteiros do Brasil, assim como suas diretrizes políticas. No ano seguinte, aconteceu a primeira edição do projeto Rede de Cooperação Técnica para a Roteirização Turística, que apoiou a estruturação de 5 rotas em cada região brasileira. Também foi realizado o Salão do Turismo Roteiros do Brasil, além do lançamento do Plano Cores do Brasil, que reuniu as iniciativas de marketing para o mercado nacional. Ainda em 2005, também foi lançada a marca Brasil e o Plano Aquarela, voltado para o marketing e promoção internacional. Em 2006, aconteceu a 2ª edição do Salão Turismo Roteiros do Brasil e os lançamentos do 2º mapa da regionalização do turismo e o Cadastur, para o cadastro dos prestadores de serviços turísticos no país. No ano seguinte, o governo lançou o projeto 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional. Em 2008, o Ministério do Turismo transformou o Programa de Desenvolvimento do Turismo, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em um programa nacional e assumiu integralmente as contrapartidas dos estados no financiamento. Também destinou 25 milhões de dólares para o fortalecimento institucional das unidades gestoras estaduais e municipais. No primeiro ano, 12 estados tiveram financiamentos aprovados, num total de 746 milhões de dólares. Também foi realizada a 3ª edição do Salão do Turismo Roteiros do Brasil e aprovada a Lei do Turismo. No mesmo ano, o Ministério do Turismo criou o Viaja Mais, para estimular os brasileiros acima de 60 anos a viajar pelo país. O programa, que buscava a inclusão social de pessoas da melhor idade, ofereceu pacotes e descontos nos períodos de baixa ocupação, ajudando a fortalecer o turismo interno. Em 2009 e 2010, foram realizadas mais 2 edições do Salão do Turismo, Roteiros do Brasil, consolidando a importância do projeto para o setor. Também foi apresentado o Plano Aquarela 2020, com uma projeção de ações de marketing da marca Brasil para os próximos 10 anos, visando a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Com Lula, o turismo brasileiro cresceu, ficou mais forte e mais competitivo. E com o turismo forte, a economia brasileira também cresceu. Lula já mostrou que sabe como fazer e agora está voltando para fazer mais, para fazer melhor. Lula presidente, o Brasil da esperança. Um pouco da memória daqueles 8 anos, e eu tenho o prazer agora de passar a palavra para o nosso primeiro ministro do Turismo, que criou o Ministério e durante 4 anos desenvolveu uma parte significativa disso que vocês viram na tela. Ministro Valfrido dos Mares Guia. Bom, depois desse vídeo aí, eu fiquei até um pouco emocionado, viu? Confesso. Presidente, primeiro, um abraço especial no senhor, no meu querido amigo também, Fernando Haddad, na sua candidata vice, Lúcia França, no senador Márcio França,
nos amigos do turismo aqui, mas o senhor me permita saudar dois deles, presidente, em nome de todos. O primeiro está ali, o Márcio Favila, cabelinho branco ali, ó, era o meu secretário executivo durante 4 anos, que eu tive o prazer de trazê-lo para trabalhar na nossa equipe, e o segundo é o Eduardo Sanovics, que está aqui cabeludo, que há 20 anos atrás ele estava careca, fazendo um tratamento, e agora, pelo menos, ele está cabeludo, não é? E com saúde. Não é? E queria cumprimentar todo mundo do turismo, tanta gente que eu não via há muitos anos. Mas o presidente, quando me fez o convite, em 23 de dezembro de 2002, para ser o ministro do Turismo, eu falei com ele que eu não conhecia o setor, mas eu tinha trabalhado muitos anos na vida, né, praticamente naquela altura, 58 anos de vida, dos quais mais de 30 trabalhando como empreendedor, como empresário e como político. Na época, eu era deputado federal por Minas Gerais, e eu falei que eu, pelo menos uma coisa eu sabia, aprender depressa e montar equipe. E nós montamos uma equipe extraordinária, presidente. O senhor me deu ampla liberdade para agir e montar o ministério, aí eu consegui trazer o Milton Joanazzi, consegui trazer o Eduardo Sanovics, consegui trazer o Ayrton, consegui trazer a Janine, consegui trazer o Favila, a Maria Luísa, e cada um desses trouxe um monte de gente qualificada. Então, quando o Tony homenageia o seu Plano Nacional de Turismo, dizendo que ele está atual, ele está atual, Tony, e você acertou, porque as pessoas que o fizeram estão aqui. Foram vocês que fizeram o plano, não fomos nós. Eu não sei se o Eduardo se lembra, mas eu falava, o Milton Joanazzi não está aqui, ele era o coordenador do plano, mas o Ayrton está ali, que participou do plano desde o primeiro dia. Eu falava, meu papel aqui é ouvi-los, oferecer o cafezinho, a água e marcar as reuniões diariamente com atas, porque tudo que nós discutimos aqui vai ficar registrado e vai virar momentos específicos e compromissos absolutamente tangíveis, porque nós vamos atrás deles. E fizemos o plano em 90 dias. O plano foi lançado no dia 29 de abril, 28 dias depois do que eu tomei posse. Eu não sabia nada a respeito de turismo, mas eu consegui reunir um grupo de pessoas de altíssimo gabarito, e a maioria eu não conhecia, não sabia nem quem era. O Milton Joanazzi, por exemplo, tinha sido secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, no governo do Olívio Dutra, foi um deputado do PTB que me ligou de lá dizendo, oh, tem um sujeito aqui extraordinário. O Sanovics foi um colega meu que era deputado de São Paulo, falou, tem um camarada lá em São Paulo, no Anhembi, você tem que trazer ele de qualquer jeito. Não é? E assim foi um atrás do outro. Não é? E o grupo que depois foi transformado em Conselho Nacional de Turismo, o presidente deu posse ao Conselho Nacional de Turismo no dia 29 de abril de 2003, quase 20 anos atrás, e nós reunimos religiosamente, trimestralmente, durante 16 vezes, nos 4 anos que eu tive a honra de ser o ministro do Turismo do presidente Lula. Eu não conhecia o presidente, passei a conhecê-lo tão bem que me honro de ser amigo pessoal dele e da família. Não é? Mas trabalhar com o presidente é uma coisa extraordinária, porque ele não somente te empodera, te passa o poder para você agir, cobra resultado, mas te estimula e te apoia. Então, esse é o papel do líder. Ser o segundo do presidente em qualquer área é a coisa mais fácil do mundo, porque tudo que você precisa, o apoio vem. E ainda vem um apoio pessoal, emocional, em que te faz ter o sentimento de pertencimento de fato do governo. Eu me considerava quase que o presidente do turismo sem ter sido eleito, sendo demissivo ad nutum. Assim como acredito que o Eduardo, o Favila, a Maria Luísa e o Milton, que eram os 4 cavaleiros do Ministério do Turismo, sentiam assim também, com total poder. Então, presidente, esse momento que nós estamos vivendo hoje não é só uma homenagem ao senhor pelo que o senhor fez no passado, não, mas é uma perspectiva de esperança para o futuro, para turismo de massa, como disse o Alexandre, para turismo específico com tecnologia, como disse a nossa Flávia, para o turismo que inclua a população brasileira, porque 52% da população é parda e negra, né? Eles já estão incluídos na universidade. Hoje, as universidades federais e públicas do Brasil têm mais de 50% dos seus alunos incluídos, graças ao presidente. Os milhões de alunos pobres e negros que entraram na universidade, graças à política do presidente. E o turismo tem que incluir também,
porque as maravilhas que esse país tem, a natureza que esse país tem, a cultura, a gastronomia, o senso artístico do país é uma maravilha. E, no entanto, só meia dúzia de milhões de turistas estrangeiros vêm ao Brasil por ano. Eu me lembro do Eduardo Sanovics me apresentando ao pessoal da TUI há 19 anos atrás. Naquela época, eles levavam da Alemanha para Phuket, na Tailândia, o dobro do total de turismo que vinha ao Brasil por ano. Eles levavam só da Alemanha para lá. Agora, por quê? Nós não tínhamos voos. Eu fui com o presidente nos Emirados Árabes, numa viagem que nós fizemos, que depois tivemos também em Genebra com o presidente da França, e o presidente me botou na mesa para nós conseguirmos voos. O sheik do Emirado Árabe virou para mim, na vista do presidente, e disse o seguinte: daqui a um mês, o meu filho vai estar lá em Brasília e nós vamos fazer uma linha de voo direto dos Emirados Árabes, de Dubai, para São Paulo. E ele veio, eu levei ele lá no gabinete do presidente. Um mês depois, eles começaram a contratar, e as duas linhas que tem em Dubai hoje foram criadas por ele. Assim também com o presidente da França. Lá em Genebra, estava lá com o Kofi Annan, quando o presidente foi apresentar a questão da fome. O presidente da França, nós pedimos a ele para trazer o voo que vinha até a Guiana Francesa, a Manaus, mas era um voo doméstico. O embaixador do Brasil na França, naquele momento, levou a ministra do interior da França para poder tentar conseguir o voo. Quer dizer, nós trabalhamos 24 horas por dia, 4 anos, com os governadores. O Jacques Wagner tinha acabado de tomar posse como governador da Bahia em 2006, não é? Aliás, em 2007, e ele estava em janeiro comigo lá em Portugal. Eu saí do ministério um mês depois para trabalhar com o presidente na coordenação política lá no Palácio. O Jacques Wagner estava lá tentando arranjar o voo da TAP para Salvador. Então, todo mundo pertencia, todo mundo era parte da solução. O Conselho Nacional representava o empresariado que era abandonado. O empresariado do turismo não era reconhecido como uma coisa importante no Brasil. O Somussi, que era o líder e que é o líder do setor de alimentação, quantas e quantas vezes o Somussi teve condição de conversar pessoalmente com o presidente naqueles salões do turismo, que ele foi a todos. Então, presidente, aqui é um momento de relembrar, prestar contas, porque nós fizemos muita coisa e muitas delas já foram ditas, né? Inclusive, o Eduardo ressaltou que nós tínhamos 30 milhões de passageiros e passamos para quase 100 milhões e ainda diminuindo pela metade o custo da passagem. E eu falei com o senhor antes da gente vir aqui, endossando as palavras que o Eduardo falou. Eu nem sabia que ele ia falar com tanto detalhe, mas a questão do querosene de aviação, presidente, é um calcanhar de Aquiles muito sério, que nós temos que olhar. Nós, que eu digo, o povo brasileiro, através do senhor, lá no Palácio do Planalto, muito breve, se Deus quiser. Eu queria agradecer a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui novamente, né, e desejar que vocês continuem com o pique todo no futuro Conselho Nacional de Turismo, né, para que a gente possa realmente compartilhar com os brasileiros a maravilha que é o nosso país. Muito obrigado. Luiz, só lembrar uma coisa aqui, que o Valfrido, além de ser uma figura especial, ele é um estímulo para a gente não aceitar a velhice. Ele está com 80 anos de idade e se comporta como se fosse um menino de 30. Mas ele não disse uma coisa aqui, que era o seguinte: ele me criava uma confusão desgraçada junto ao Ministério, porque o Ministério do Turismo tinha um orçamento pequeno. E ele entrava dentro do Congresso Nacional, atrás de emenda, e ele transformava um orçamento que não chegava a 1 bilhão num orçamento de 2 bilhões, 3 bilhões. Isso causava uma ciumeira nos outros ministros e, sobretudo, na companheira Dilma, que era chefe da Casa Civil, e no Ministério do Planejamento, que não aceitava a ideia dele ir para dentro do Congresso buscar emenda. E eu dizia: só tem um jeito de bater o Valfrido, é mandar os outros ministros para dentro do Congresso procurar emenda. E ele conseguiu, durante toda a gestão dele, fazer crescer enormemente o orçamento dele, mesmo com ciúmes dos outros ministros.
Para terminar aqui, eu queria agradecer imensamente os nossos repórteres, fotógrafos, nossos internautas que estão nos escutando pelo Brasil todo. Agradecer imensamente a presença de vocês. Estou orgulhoso aqui de o tema do turismo ter esse destaque, ter esse acompanhamento de toda a imprensa. Então, uma saudação especial aos nossos amigos da imprensa e aos nossos internautas que estão pelo Brasil todo. Presidente, eu quero finalizar dizendo que foi um prazer imenso, primeiro, suceder o Valfrido, o Ministério Arrumado, e a gente pôde desenvolver. Mas eu quero falar aqui de 2 temas que foram muito importantes. Eu, no encontro da Micro e Pequena Empresa, falei que o senhor tinha criado a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a lei mais importante para os pequenos negócios no Brasil, o Simples Nacional. E na área do turismo também o senhor criou a Lei Geral do Turismo em setembro de 2008. Até hoje é a lei que ordena o sistema do turismo. E, evidentemente, passado tantos anos, alguém ajuda a fazer a conta, 2008 para 2022, 14 anos? 14 anos. Portanto, uma grande tarefa que o próximo governo terá, e com certeza será o governo do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, terá que atualizar, depois de 14 anos, a Lei Geral do Turismo, que tinha avanços. Mas, por exemplo, a Flávia, representante aqui do mundo digital, da Câmara Net, nós não tínhamos internet. O nosso Conselho Nacional de Turismo, que tem todas as entidades, nós não tínhamos um olhar, nem podíamos ter, porque a gente não pensava neste novo mundo. Um novo mundo que que a gente precisa se adaptar, que a pandemia fez a gente ganhar uma velocidade enorme nas inovações, nas tecnologias, mas um consumidor que mudou muito e que mudou também a forma de consumir turismo. Portanto, nós temos um grande desafio, de um lado, de atualizar a Lei Geral do Turismo, depois de 14 anos, incorporar todas as mudanças tecnológicas, a inovação, e temos que voltar a ter financiamento externo para o turismo. Quer dizer, nós temos o governador Wellington Dias, que foi governador do Piauí, atual candidato ao Senado, me ligou para mim e falou: Barreto, você tem que falar para o presidente sobre o Prodetur. O Prodetur era um grande acordo com o Banco Interamericano. E por que o Prodetur ficou muitos anos travado? Porque a contrapartida, para pegar o financiamento, os estados tinham que dar. Os estados estavam quebrados, Fernando, e aí ele não andava, não podia pegar dinheiro externo, tinha dinheiro, mas os estados não tinham capacidade de se endividar. O que o presidente Lula fez para destravar isso? Ele disse: não, eu assumo a contrapartida dos estados. Os 40% de contrapartida dos estados vai ser assumido pela União. E, com isso, em 2008, a gente lançou o Prodetur Nacional e fizemos milhões de obras em todos os estados brasileiros, obras grandes de infraestrutura. O falecido e saudoso governador Eduardo Campos fez muitas obras em Pernambuco. O Marcelo Deda, a quem os dois eu presto uma grande homenagem aqui, tanto o Marcelo Deda, de Sergipe, como o governador Eduardo Campos, foram aqueles que mais me perturbaram no bom sentido. Eu acordava às 6 da manhã com o Deda ligando para mim se as verbas do Prodetur iam sair, o Eduardo Campos também, e assim todos eles. Então, para demonstrar que, com criatividade, é possível, sim, ter recursos para o turismo. De um lado, aqui, o ministro Valfrido mostrou para fazer emendas, não do orçamento secreto, emendas claras, públicas para o segmento do turismo. E, de outro lado, como voltar a ter financiamento. Eu queria terminar dizendo 3 coisas aqui, para que a gente possa escutar o nosso governador Fernando Haddad, o nosso senador Márcio França, que foi secretário de Turismo, e eu conheci ele em São Vicente. Eu não vou dizer o ano aqui, faz mais de 30 anos, quando nós dois participamos de um governo lá na cidade de São Vicente, que depois ele se virou prefeito dessa mesma cidade. Mas eu queria apontar, presidente Lula, Fernando Haddad, nosso governador, 3 questões que eu considero muito importantes. A primeira delas é recuperar a imagem do Brasil. Quer dizer, o turismo está brutalmente afetado pela imagem do Brasil hoje. Quer dizer, isso significa não só recuperar a marca Brasil, que foi trocada em 2019, uma marca que não é eu que estou falando, mas todo mundo do turismo considera aquela um erro ter acabado com a marca Brasil e o Plano Aquarela, substituído por uma marca que aparece Brasil com Z, onde já se viu a gente se promover
com uma marca que tem o Brasil com Z. Mas, independente disso, o tema da recuperação da nossa imagem. O Brasil está com uma imagem muito ruim. Por que está com uma imagem ruim? Porque tem queimada na Amazonas, na Amazônia, tem no Pantanal, porque a gente foi um país que desrespeitou a ciência, demorou para vacinar, tem uma série de aspectos que destruíram a nossa imagem, a imagem de um país que tem fome novamente, tem baixa capacidade social e da sustentabilidade. Hoje, um eixo fundamental para o turismo é o eixo da sustentabilidade social e ambiental. Então, essa é uma primeira questão muito importante. É uma grande tarefa de reinserir o Brasil. E, para a gente aumentar o número de turistas estrangeiros aqui, a gente tem uma grande tarefa, que é recuperar e reconstruir a imagem do Brasil. Uma segunda coisa é voltar a ser um país que a roda da economia gire e que a gente possa incluir pessoas consumindo viagens. Esse vídeo termina com um desejo do presidente Lula, que é botar na cesta de consumo de todo brasileiro o tema da viagem. E viagem pelo Brasil. Quantos paulistas não conhecem São Paulo? Quantos nordestinos não conhecem o Nordeste? A gente revalorizar o nosso mercado interno, revitalizar e fazer com que a gente tenha condições de recuperar economicamente e ter um poder aquisitivo que possa significar. Eu nunca me esqueço a emoção que todos nós sentimos quando a gente via nos aviões todas as pessoas podendo, e até o presidente sempre fala disso, né, que reclamavam com ele porque o aeroporto tinha se transformado numa rodoviária, onde todo mundo tinha acesso. Então, esse Brasil inclusivo, esse Brasil que respeita a diversidade, respeita o meio ambiente, é muito importante. E a terceira questão, presidente, é que turismo é feito de gente. Apesar de todas as mudanças tecnológicas, esta é uma indústria que emprega muita gente, emprega muitos jovens. Você viu aqui a Denise e a Daniela falando aqui, jovens que vieram de baixo, estudaram a partir de programas que o Fernando Haddad, como ministro, fez. Acho que tem 2 exemplos aqui de que é possível crescer, se desenvolver. Então, a gente tem que pensar em qualificação, em gente, porque o turismo, apesar de ter que incorporar as tecnologias, ele é feito de gente. E o Brasil é muito hospitaleiro, tem todas as condições aqui da gente ter essa variedade e essa diversidade. Muito obrigado, presidente Lula, e vamos fazer mais e melhor. Muito obrigado, gente. E muito obrigado por vocês todos que estão aqui, atenderam ao pedido do presidente para estarem aqui com a gente. Muito obrigado. Eu agora vou passar para o senador Márcio França, dar uma palavrinha, na dupla condição de candidato ao Senado e expert no turismo de São Paulo. Olha, cumprimentar o Barreto, o Valfrido, ex-ministros, pedir licença para cumprimentar, presidente. Quem me iniciou na vida pública foi o Eduardo Sanovics. Eu comecei na vida pública, sou político, porque Eduardo, uma vez, há muitos anos atrás, foi me convencer a participar da política, e eu fico feliz de ver você aqui hoje. Você vê como você já é velho, né? Já é velho. Vou comentar 44 anos atrás. A Lúcia, professora Haddad. Presidente, se tem uma área que eu não tenho nenhuma dúvida do impacto que a sua eleição produzirá, é no turismo. Porque, como disse o Barreto, uma das coisas mais importantes é a questão da imagem do país. E a imagem que nós tivemos ao longo dos anos que o senhor teve na presidência, todo mundo que anda por qualquer lugar do mundo sabe que era uma imagem muito positiva. Era uma imagem feliz, uma imagem alegre. Talvez esse Brasil com Z é um Brasil de zangado, né? O Brasil ficou zangado. Até quem ganhou a eleição ficou zangado, né? Nós ficamos com... Quem que vai visitar um tio zangado? Ninguém, né? Um tio, umas pessoas que se envolvem com armas, umas pessoas que atiram, umas pessoas que gritam. Essas pessoas ninguém quer ir visitar, ninguém vai visitar uma pessoa assim. Então, o Brasil se restringiu, se sentiu dessa mudança, né? Ficou mais estreito. E aí o senhor sabe que a receita para essa busca da autoestima que nós vamos precisar fazer com relação ao país passa muito por 3 atividades que, normalmente, não são aquelas prioridades de governos, que é turismo, cultura e esporte. Essas são 3 atividades que rapidamente devolvem muito depressa a autoestima nas pessoas. E o Brasil está precisando muito dessa autoestima de novo, de sentir esse clima positivo, e essa sua capacidade é inigualável, né? Ninguém tem tanta capacidade para isso
como o senhor tem, então eu estou tranquilo em relação a isso. Quero sugerir, nessa alteração, Haddad, que existe uma legislação feita em São Paulo, dos municípios que são instâncias turísticas, que foi feito com várias mãos, e talvez hoje seja uma das mais modernas do mundo em relação à maneira de você incentivar os municípios a terem um implemento em turismo, que reparte um pedaço de recurso, mas faz isso num formato de competição, onde os municípios estão numa espécie de primeiro time, segundo time, terceiro time. Então, aqui em São Paulo, além das instâncias terem apoio turístico, do DAD, que o ministro conhece tanto, né, que apoia as instâncias turísticas, tem também as cidades que são de interesse turístico, que estão num patamar abaixo. E, se elas tiverem uma boa aplicação dos recursos públicos, federais e estaduais, elas sobem no patamar e passam a frequentar um outro patamar com mais recurso. Então, isso criou uma boa competição entre os municípios e talvez fosse um estímulo para essa novidade que o Barreto falou aí, dessas alterações que nós vamos ter. Não há, claro, nenhuma outra atividade que tenha sofrido tanto quanto a de vocês. A atividade do turismo, lazer, eventos, tudo que tem a ver com isso, foi uma das atividades que mais sofreu. E aí é preciso, na minha visão, presidente, assim, dois instantes. Um instante mais profundo, mais demorado, que vai demorar uma lei, que vai demorar um certo tempo, mas precisa de uma injeção logo de cara, uma injeção de ânimo rápida, né, deputado Paulo Teixeira? Uma injeção que pudesse ser feita de maneira muito eficaz e logo no início. Eu havia sugerido, quando fui deputado, presidente, fiz uma tentativa de legislação, porque o Fundo de Garantia é um fundo acumulado no Brasil que pertence aos trabalhadores. E os trabalhadores podem tirar o fundo quando eles ficam doentes, podem tirar para comprar casa, em algumas outras poucas exceções. Eu disse, por que os trabalhadores não poderiam tirar um pedacinho desse fundo para viajar no Brasil? Se eles pudessem fazer isso, nós injetaríamos uma grande quantidade de recursos se colocássemos 5%, 3% do Fundo de Garantia a cada 5 anos, a cada 10 anos, para que o trabalhador possa também usufruir do dinheiro que está lá guardado, que é dele, a rigor, não é? Então, uma injeção dessa estimularia muito o setor de maneira rápida, e eu tenho certeza que o senhor vai ter criatividade e pessoas preparadas aí para ajudar nessa orientação, com o desejo seguro de que faltam tão poucos dias que a gente possa antecipar esse nosso início de comemoração e, ao mesmo tempo, de pensamento dos próximos anos, antecipando o máximo que for possível. Se pudermos ganhar um mês a mais, seria muito bom para o Brasil, né? E esse um mês depende um pouco de cada um de nós. É isso. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria saudar aqui a presença do Aloysio Mercadante, nosso presidente da Fundação Perseu Abramo e coordenador. Queria agradecer esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, graças ao trabalho do NAP Turismo também. Então, queria agradecer de público aqui ao Aloysio Mercadante. Queria dizer também que está aqui nosso secretário-geral do PT e candidato a deputado federal, Paulo Teixeira, também um incentivador e um amigo do turismo também. E queria passar a palavra agora para o nosso futuro governador, Fernando Haddad. Bom dia. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, Márcio, nosso próximo senador. Lúcia França, candidata a vice-governadora. Bom dia ao Valfrido, Denise. Muito prazer em tê-la aqui. Em nome da mesa aqui, eu gostaria de saudar todos os presentes, em nome do Eduardo, que foi meu colega 2 vezes na Prefeitura de São Paulo e lá em Brasília, no Ministério. Primeiro, fazer coro com a fala do Valfrido sobre trabalhar com o Lula. É realmente uma coisa vibrante você ter uma pessoa apaixonada pelo país, que está 24 horas por dia à disposição do Ministério para encaminhar as questões de interesse público. Eu só não tinha ciúme do Valfrido no que diz respeito às emendas, porque o meu orçamento passou de 20 para 100 bilhões de reais. Então, não tinha por que ter ciúmes dele, porque o Lula foi o presidente que mais investiu em educação na história do Brasil. De 200 anos para cá, não teve ninguém que respondeu pelo maior delta de incremento do orçamento da educação. 5 vezes em termos nominais, 3 vezes em termos reais, o aumento do orçamento da educação. Eu vou falar um pouquinho
da experiência de São Paulo, muito rapidamente, para chamar a atenção do presidente, do Aloísio, sobre o potencial turístico. São Paulo é o maior destino turístico do Brasil, né? A cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é de uma pujança porque traz aqui o turismo de negócio, o turismo médico, os melhores hospitais, os grandes eventos. E é incrível como qualquer estímulo que você dá, qualquer pequeno estímulo que você dá, o retorno desse estímulo é N vezes o que você imaginava. Você imaginava o dobro, o triplo, você tem 10 vezes mais de retorno. Qualquer mexida que você dá, às vezes deixando de atrapalhar e às vezes ajudando. Eu tive a grata satisfação de ter um secretário da Cultura baiano aqui, que era o ex-ministro Juca Ferreira, que me deu a honra de vir para São Paulo e assumir a secretaria. O Juca dizia: Haddad, vocês aqui em São Paulo, vocês não têm 52 semanas, vocês têm 51. Eu falei: por quê, Juca? Ele falou: porque na semana do Carnaval vai todo mundo embora. E vocês são maiores provedores de turista para o resto do Brasil. Eu falei: mas faz o quê com isso? Ele falou: faz o carnaval de rua aqui em São Paulo. Eu falei: pô, mas ninguém vai ficar. Ele falou: não, ninguém fica porque não tem. A hora que tiver, você vai atrair turista para São Paulo. Resultado, na semana do carnaval aqui em São Paulo, a gente lota restaurante e hotel, porque a gente acordou por uma semana que era morta na cidade de São Paulo. O presidente me cobrava aqui quando eu vi a Daniela. Falou: vocês fizeram alguma coisa em Parelheiros? Lá nas represas, nós dinamizamos o turismo ecológico em São Paulo como nunca nós fizemos. Nós recuperamos a zona rural de São Paulo, que tinha sido repensada, a gente recuperou a zona rural, está cheio de pousada lá na região, está cheio de cachoeira, de corredeira, de arborismo, tinha tudo pronto. Tem uma Brotas aqui em São Paulo, que os paulistanos não conheciam. Nós começamos a estimular a economia local, a produção de alimento orgânico, colocamos alimento orgânico na merenda escolar de São Paulo, tudo para fazer Parelheiros ser descoberto pelos moradores da cidade. E aquilo ali viveu uma expansão enorme do turismo. Tínhamos aqui um equipamento, 25 anos fechado, a cidade de Matarazzo. O Alex Alarde, que deve ser conhecido de muitos de vocês, chegou no meu gabinete dizendo: eu estou indo embora desse país. Eu comprei um equipamento, eu queria restaurar, aquilo é prédio tombado, eu quero fazer o melhor hotel do mundo. Me contou tudo, estava vermelho de nervoso. Eu não consigo usar alvarás. Eram 30 alvarás que ele precisava. Montei uma equipe só para aquele projeto, por causa do número de empregos que ele vai gerar. Não é para favorecer ninguém. Eu falei: Alex, você não precisa, não faça nada de errado. Eu vou assumir. Montamos uma equipe, área do patrimônio histórico, área de preservação do meio ambiente, porque tem muita árvore, 3 esferas de governo envolvidas, né, porque o IFAM tinha tombado, o CONDEFAT tinha tombado, o COMPRESP tinha tombado. Montamos uma equipe. Eu falei: quantos anos você está esperando o alvará? Ele: há 6 anos. Eu falei: em 6 meses você vai estar com o alvará na mão. Em 6 meses entregamos o alvará. Hoje, o São Paulo entrou por um guia dos melhores destinos do mundo por causa do Cidade Matarazzo. Eu estou falando de coisas, assim, de experiências pessoais que eu vivi, do quanto é fácil. É uma indústria que, se você, com poucos investimentos, Valfrido, a coisa viceja, a coisa melhora imediatamente. E o preço da passagem, inclusive, está favorecendo aqui o turismo no interior de São Paulo. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos muito atentos à questão do turismo no nosso plano de governo. Nós estamos certeza absoluta que é um vetor rápido de dinamização da nossa economia. Nós vamos colocar peso nos investimentos de turismo em São Paulo. São Paulo tem 210 cidades com alguma vocação turística, das 645. Né? Então, nós podemos fazer muito pelo turismo, e eu quero, se eu tiver a honra de governar esse Estado, colocar o governo à disposição do setor, que eu acho que nós podemos fazer muito no Estado de São Paulo.
Estado de São Paulo tem um poder de atração, e não é só o turismo como a gente imagina, né? Aquele turismo que você vai para a praia. Aqui você pode pensar o turismo de forma mais ampla possível, né? Nós começamos a concessão do AMB, começou no meu governo, né? Depois o processo foi abortado para ser retomado depois, acabou atrasando, mas a concessão foi feita. Nós temos aqui, e nós temos espaço para mais investimento. São Paulo ainda não tem todos os equipamentos que precisa. Nós não temos ainda um centro de convenções à altura do potencial da cidade. Nós ainda estamos devendo muita coisa para São Paulo ser efetivamente o que ela pode ser. São Paulo tem um poder de atração mundial que ainda nós desperdiçamos. Nós reformamos o Interlagos inteira, né? Estavam perdendo a Fórmula 1 quando eu assumi a prefeitura, fizemos uma reforma inteira do autódromo, do paddock, para não perder grandes eventos, trouxemos grandes eventos para cá, mas eu acho que ainda estamos nem na metade do caminho do que a gente pode fazer por São Paulo, cidade, e por São Paulo, Estado. Acho que tem um potencial enorme de desenvolvimento turístico, com as vantagens já sublinhadas aqui pelas falas. Muita geração de emprego, coisa rápida, coisa que dinamiza a economia de um mês para o outro, você já vê o resultado. Então, eu acho que nós temos aí uma mesa de trabalho pela frente extraordinária para fomentar o turismo aqui em São Paulo. Muito obrigado. E antes de passar a palavra ao presidente Lula, eu queria anunciar que o governador Wellington Dias se encontra aqui na nossa sala, ex-governador do Piauí, está aqui também com a gente. E queria, já que todo mundo fez foto aqui, viu, Aloysio? Eu esperei você chegar para fazer uma foto do nosso programa aqui, da Fundação Perseu Abramo, que está embasando o programa de governo do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos tirar uma foto aqui antes do presidente falar, por favor. Aqui, Luiz, por favor. Vamos tirar uma foto aqui. Não, tem sim. Essa é a parte do turismo? É o nosso programa para o turismo. Com a palavra, o presidente Lula. Olha, eu tinha pedido ao Luiz que eu nem deveria falar. Vocês percebem que eu estou rouco. Eu ainda tenho 8 comícios pela frente. Ainda tenho várias entrevistas e ainda tem 2 debates. Mas eu queria dizer para vocês um sentimento que eu tenho. Primeiro, mau humor não atrai turismo. Fome não atrai turismo. Pobreza não atrai turismo. Violência, muito menos. E tudo nós temos aqui no Brasil, até em excesso. Até em excesso. A começar pela imagem do atual presidente. Ou seja, atrair turista significa você vender a ideia de uma coisa boa. Não basta a gente dizer que tem 8.000 quilômetros de água, que tem não sei quanto de água doce, que tem floresta, que tem índio. Ninguém vem para cá por causa disso. As pessoas vêm para cá se a gente oferecer, sabe, comodidade para as pessoas. O turista ele pode andar de bermuda, mas ele quer estar bem acomodado. Ele quer sair na rua, ele quer ter segurança. Ele quer ter uma culinária extraordinária para ele comer, para ele poder... É isso que atrai turismo. E é isso que nós temos que fazer lá fora. Começamos a fazer. Eu confesso a vocês da minha frustração. A minha frustração com a Copa do Mundo foi uma coisa... Sabe, se eu pudesse virar avestruz, enfiar a cabeça na areia e não tirar mais, eu tinha. Porque, veja, nós não fizemos esforço para trazer a Copa do Mundo. Nós fizemos esforço para trazer as Olimpíadas. A Copa do Mundo, a própria FIFA decidiu que era o Brasil,
porque tinha que voltar para o continente latino-americano, e o Brasil tinha feito a última em 1950, e o México já tinha feito 2. Porra, mas veja, eu fui obrigado a chamar a Ambev no Instituto Cidadania, ou no Instituto Lula. Eu fui obrigado a chamar o Banco Itaú no Instituto Lula, e fui obrigado a chamar o João Roberto Marinho para conversar o que vocês querem da Copa do Mundo. Porque é um evento extraordinário, que atrai gente do mundo inteiro, nós quase que nos autodestruímos. Ou seja, houve uma quantidade de denúncia de corrupção, sabe, naqueles estádios, e eu fiquei angustiado, eu fui procurar o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tinha um ministro dedicado exclusivamente para fiscalizar a Copa do Mundo, que algum de vocês conhece, chamado Valmir Campelo, que foi senador da República. Pois bem, esse cidadão veio ao Instituto dizer o seguinte: presidente, não houve nenhuma corrupção nos estádios. O relatório do Tribunal de Contas diz que só teve um problema no estado do Rio de Janeiro, no Maracanã, que foi feito um TAC entre o Ministério Público e as empresas e foi resolvido. Entretanto, a imagem da Copa do Mundo era que haja uma Copa do Mundo corrupta, que o estádio todo mundo roubou nos estádios. Eu fico imaginando o ódio que estava impregnado dentro da cabeça dos nossos jogadores naquele 7-1. Eu fico imaginando, porque o país estava irritado, o país estava nervoso. Eu, quando vi aquele povo xingando a Dilma na abertura, aquilo não era comportamento de um povo que estivesse na sua normalidade. Não estava. Eu, toda vez que eu vejo um cara falar bobagem num restaurante para outra pessoa, Haddad, eu estou convencido que aquele cara que falou a bobagem é um 7-1. Porque uma pessoa séria não faz provocação a ninguém, mesmo que não goste. E nós estamos vivendo esse clima no país. E não é um clima aqui. Você tem um presidente que vê o presidente da França, ele não recebe porque vai fazer a barba. Você tem um presidente que diz que a mulher do presidente da França é velha. Você tem um presidente que afronta o presidente de Portugal. Você tem um presidente que afronta a Europa. Você tem um presidente que se subordinou ao Trump. Você tem um presidente que... Ou seja, não é possível que ninguém queira vir aqui, não é possível que ninguém convide ele. Não é possível. Então, esse país, por mais que a gente faça investimento, ninguém vem aqui. É preciso que a gente mude. O Brasil é um país alegre. Se tem uma coisa que as pessoas gostam do Brasil, é porque nós somos a única espécie humana que conta piada da sua própria desgraça. É isso que interessa às pessoas. O país é alegre, sabe? Um país que tem coisas bonitas para ver, mas as coisas bonitas que estão abandonadas. Sabe, era importante você levar gente para ver uma tribo indígena, mas aquelas pessoas têm que comer. Eles precisam estar bem para você mostrar que eles são bem tratados, não é você abandoná-los à miséria e achar que aquilo é uma atração turística. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? É porque nós, brasileiros, costumamos sempre achar, porque nós somos fantásticos, porque nós somos bonitos, porque nós temos a Amazônia, porque nós temos... E aí a gente acha que só por isso as pessoas vêm para cá. Não vêm. Tem muito lugar que tem praia bonita. Uma vez, eu fui receber um prêmio na Índia. E a pessoa que emprestou o avião para mim queria que eu passasse 3 dias nas Ilhas Maldívias. Quando eu parei no aeroporto, antes de chegar na Índia, que eu vi as Ilhas Maldívias, eu não tive coragem de ficar lá, porque era tão bonito que eu não me senti bem. De tão bonito. Eu falei, imagina se alguém vê eu aqui, nesse paraíso. Eu estou dizendo porque nós não cuidamos das nossas coisas. Nós temos praia aqui no litoral norte, em que os condomínios tomaram conta da praia. Tomaram conta da praia. Você tem que pedir licença para o cara para entrar na água. Você não vê a praia, sabe, da rua.
Então, você vai em Camboriú, os caras construíram um prédio achando que é moderno, que faz sombra dentro do mar. Se o cara quiser tomar sol, tem que ir atrás do prédio. Ou seja, então, é preciso que a gente mude um pouco de comportamento, é preciso que haja uma evolução para que a gente consiga ser aquilo que a gente pensa que é. Eu digo sempre o seguinte, tem 3 palavras mágicas em tudo que a gente vai fazer. É previsibilidade, credibilidade e estabilidade. Essas 3 palavras norteiam a nossa passagem pelo planeta Terra, norteiam a nossa passagem nos governos. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue fazer o resto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu não tinha por que voltar a ser candidato a presidente. Eu preferiria viver com o Valfrido falando bem de mim. Porque pense num cara otimista, esse Valfrido. Então, eu jamais imaginei estar junto com o Alckmin. Vocês já pararam para pensar? Ou seja, o Alckmin, ele é uma figura boazinha, mas ele, na campanha de 2006, o bichinho chutava a canela. Eu não sei se você se lembra que num debate eu falei, pô, você é tão bonzinho, eu não te conheço assim, tão agressivo. E por que eu fui me juntar com o Alckmin? Porque era preciso mostrar para o povo brasileiro que você pode conviver harmonicamente e democraticamente pensando diferente. E eu fui buscar o Alckmin porque ele representa um setor da sociedade importante para a gente consertar e voltar a fazer a união desse país. Esse país precisa voltar a conversar. As famílias não podem brigar por causa de candidato a presidente. As famílias não podem brigar por causa de partido político. As famílias não podem brigar por causa de fake news. As famílias não podem brigar por causa de mentira. E vocês sabem que está assim esse país. Sabe? Há um estado de nervosismo na sociedade quase que inexplicável, a não ser pelo comportamento do cidadão e dos milicianos que tomaram conta desse país. Então, é o seguinte, ou a gente tenta recuperar esse país para nós mesmos e tentar fazer desse país aquilo que a gente já sonhou, ver se a gente consegue pedir para o nosso companheiro Eduardo, sabe, não ficar só no preço do querosene, porque tem alguma coisa a mais nos preços da passagem. Tem alguma coisa a mais do que querosene. Quando você vai comprar a passagem daqui para o Rio e ela custa quase R$1.000, não é normal. Quando você paga quase 3 mil para Brasília, dependendo do quanto você vai comprar, não é normal. Não é só o preço do querosene. Porque o preço do querosene é o mesmo. No sábado, na segunda, na terça, na quarta. Eu quero dizer para você, se for o preço do querosene, a gente vai resolver. Para você nunca mais falar que é o preço do querosene. Deve ter outras coisas, porque a passagem realmente é cara. Então, para fazer turismo, você precisa, primeiro, o povo ter condições de comprar uma passagem. Ou vai de ônibus, ou vai de carro, mas precisa comprar a passagem para ir de avião. Tá? Segundo, é preciso que o povo trabalhe e tenha salário. Num país que está há 4 anos sem reajustar o salário mínimo, num país que tem há 4 anos o pessoal está na fila para receber uma aposentadoria, quando no nosso governo era em 20 dias. Hoje, demorar 4 anos na fila, como é que esse país vai viajar? A massa salarial caiu, e caiu barbaramente. Quase que 90% das categorias organizadas que fizeram acordos abaixo da inflação. Então, você tem uma sociedade sem dinheiro, você tem o desemprego, você tem o desalento, você teve a pandemia, você tem uma série de coisas, sabe, que nós precisamos recuperar e recuperar de forma muito rápida. Então, eu queria dizer para vocês que a minha volta é uma volta muito cara a mim. Porque eu sei, Valfrido, eu sei, Luiz, que nós vamos ter que fazer mais do que nós já fizemos.
Não basta mais voltar esse filminho que queremos a lei do turismo, a lei da Wikipedia, a lei do... Tudo isso já é passado, isso é que nem salário. Salário, quem recebe só fica feliz no primeiro pagamento. No segundo, já está precificado. Sabe, no segundo já está precificado. Então, tudo isso que foi feito, sabe, tem que passar numa retífica para a gente ver o que precisa fazer outra vez. O dado concreto é que, como esse mundo maluco digitalizado, sabe, está cada vez mais exigindo que a gente seja cada vez mais criativo, e nós temos um problema de governo que é criar oportunidade de emprego. Esse é o desafio do governo, é criar. Nós vamos ter que ter em conta que, através do turismo, é uma fonte, sabe, muito grande, muito rápida para a gente criar emprego. Não é só a construção civil. Não é só... Nós vamos ter... E o Valfrido disse uma coisa importante. A sorte de vocês de ter um presidente que não entende de turismo é boa, não é ruim. Porque se o cara entendesse, o cara ia querer fazer tudo da cabeça dele. Não, nós vamos votar a ver se o Conselho de Turismo não está funcionando, nós vamos fazer o Conselho voltar a funcionar. Porque não é o presidente da República ou o ministro que tem que dar conta do recado. O papel nosso é extrair da sociedade aquilo que ela tem de, sabe, extraordinário, que é a criatividade, para que a gente possa fazer o melhor possível. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós temos aqui vários documentos. O Aloysio Mercadante já recebeu outros tantos documentos. Eu só quero dizer para vocês o seguinte: tenho certeza que a nossa volta é para fazer mais e para fazer melhor. Então, se prepare, o Eduardo, para baixar o preço desse maldito querosene, sabe? Porque nós queremos fazer com que as pessoas voltem a viajar. Sabe, as pessoas precisam viajar. As pessoas precisam conhecer, sabe, esse país imenso. E nós precisamos criar condições. Nós fizemos muita coisa. O coitado do aposentado tem que viajar, o adolescente tem que viajar, sabe? Mas nós temos que criar as condições. E o papel do Estado é o de abrir portas, é o de facilitar, não é o de criar problema. E eu quero dizer para vocês de verdade, eu já faz tempo que eu ouvi o Eduardo falar do querosene, sabe? Mas agora eu ouvi ele falar outra vez, sabe? Eu chamei ele aqui e perguntei, vou perguntar da passagem, falou, querosene. Eu acho que não é só o querosene. Nós vamos discutir. Nós vamos discutir isso, porque se for o querosene, nós vamos resolver. Olha, eu fui inaugurar uma fábrica de querosene de avião no Rio Grande do Norte, Clara Camarão. Olha, nós produzimos o petróleo, sabe? Nós produzimos o querosene. Por que tem que ser tão caro? No México. Por que o cara que sai de São Paulo para o Ceará paga um preço e o cara que sai daqui para a Argentina paga outro? Então, nós vamos ter que equacionar isso. Tá? Então, o que eu posso assumir de compromisso é que esse é um tema que está cravado na minha cabeça. O maldito preço do querosene de avião, para facilitar a vida das pessoas que querem viajar nesse país. No mais, gente, eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer a vocês. Nós estamos a 12 dias das eleições. Não é uma tarefa fácil. Eu acho que será uma bênção de Deus a gente ganhar o Brasil e ganhar São Paulo junto. Eu acho que é uma bênção de Deus a gente ganhar. E eu estou otimista que o Haddad vai ser o governador do estado de São Paulo. Estou otimista que o Márcio vai ser o senador. E eu estou muito otimista que a gente pode ganhar. Sabe? Eu acho que está tudo preparado, caminhando para a gente ganhar as eleições. Obviamente que eleição e mineração, a gente só conhece o resultado depois da apuração. O homem está dizendo que se não ganhar no primeiro turno com mais de 60% é porque houve problema nas urnas. Ou seja, quando ele diz isso, eu fico otimista, porque ele já está prevendo a derrota dele. Ele já está prevendo porque eu acho que não há como que o povo não tenha precificado já a saída, sabe, e a volta da democracia.
E a gente quer voltar para fazer esse país, sabe, ser feliz outra vez, esse país ser bonito, esse país ser alegre, sabe? Nós vamos ter que recuperar a nossa imagem com o mundo inteiro. O país não tem contencioso com ninguém. Nós temos que ter um olhar generoso para a nossa América Latina, para a nossa América do Sul, para a Europa, para a China. Ou seja, o Brasil, sabe? Eu não consegui colocar um avião para a África. Não é possível, 54 países, e a gente não consegue colocar um avião. Não é possível. Sabe? Então, eu volto com a disposição de fazer em 4 anos o que eu não consegui fazer em 8. Sabe? E fazer mais, porque o Brasil não pode esperar. Não pode esperar. Tá? Então, eu quero agradecer a vocês. Obrigado pelos documentos. Obrigado, Luiz. Obrigado a Luiz, o Mercadante. Obrigado pela presença, Valfrido. O Valfrido parece um menino ainda, né? Ele está falante, acho que ele está com vontade de trabalhar. Então, vai preparando as canelas, porque tem trabalho pela frente aí, gente. No fundo, um abraço. Velão, um abraço, Velão. Bom te ver, saber que você está animado, sorrindo, parece que está ganhando muito dinheiro. Então, um abraço e até próximo, porque nós vamos voltar a nos reunir para tornar as coisas práticas e fazer as coisas acontecer no Brasil. É um compromisso meu, é um desejo nosso e uma necessidade do Brasil. Um abraço, companheiros. Olha, é importante apenas vocês terem em conta o seguinte, gente. Não vai vir turista aqui se a imagem nossa for o desmatamento que a gente está vendo. Esses dias, eu já tomei banho nas praias do Rio Tapajós. Aquela praia é azul como anil. Mostrar aquela água marrom por causa do mercúrio não vai trazer turista aqui. Então, essa luta de lutar contra o desmatamento, contra a queimada, contra a garimpo ilegal, contra a ocupação da Amazônia por quem quer que seja, sabe? A não ser por cientista para pesquisar a biodiversidade, é um compromisso de todos nós. Porque a Amazônia pode ser uma fonte muito grande se a gente criar as condições para ela ser. Do jeito que está hoje, não será. Tá? Então, eu queria pedir ajuda para vocês, porque, sabe, me parece que nós vamos ser duros nessa questão do desmatamento, vamos ser duros nessa questão da queimada, vamos ser duros nessa questão do garimpo ilegal, sabe? Porque, enquanto a gente não der uma parada nisso, a imagem do Brasil não vai melhorar no exterior. E nós precisamos da imagem do Brasil boa, aqui e lá fora. Tá? Ei? Eu espero que a gente ganhe a Copa, porra. Porque aquele 7-1 está cravado na minha cabeça. Não, mas quando eu disse para vocês que eu chamei aqui o pessoal que estava financiando a Copa, é porque eles não falavam bem da Copa. Ninguém defendia a Copa. Ou seja, todo mundo querendo fazer uma Copa, aqui no Brasil a gente desprezando a Copa. Então, gente, olha, esse país vai voltar a ser alegre. Pode ficar certo que vai.